Fala galera, beleza? Agora aqui continuando, já desmontei toda a estrutura, separei a parte elétrica ou eletrônica e agora eu vou dar andamento aqui da seguinte maneira. Já mencionando o seguinte, eu acredito que eu estou desistindo daquela primeira ideia de modificação de colocar aquele outro eixo aqui. Por algumas razões. E uma delas é a seguinte. Digamos que até o momento eu tenho dois eixos Z perfeitos, tá? Aqui tem um e lá tem outro. Só que, enfim, para fazer a utilização daquele aqui, eu preciso aproveitar essa parte da estrutura. Então eu só desmontaria e mantenho essa parte daqui de trás onde estão os rolamentos. E simplesmente fixaria nesse suporte aqui aquele outro eixo. Então eu ficaria com o eixo Z completo aqui e esse outro que eu estaria removendo daqui, ele ficaria parcialmente, seria considerado um eixo parcial. Para colocar ele em funcionamento eu precisaria no mínimo fazer outra peça semelhante que nem essa daqui para ter a possibilidade de rolamento ou adquirir pillow blocks. Então eu desisti de fazer essa modificação. Porque aquele eixo que está praticamente um eixo completo, eu posso colocar ele na CNC caseira, tá? Se de fato eu for colocar ela para trabalhar mesmo ou não for vender, utilizar aquele eixo Z lá é uma vantagem para mim, fica mais leve para o motor, fuso e tal. Então seria interessante utilizar aquele eixo ali, sem muitas modificações, eu só preciso fixar ele lá no suporte. E aqui também para mim acaba facilitando não ter que fazer essas modificações, a fixação, a desmontagem e tal. Beleza? Então agora aqui o procedimento é o seguinte, como eu vou dar andamento. Primeira coisa, trabalhar aqui no eixo X, já que ele é no eixo X, que é uma coisa fixa, digo assim, ele vai ser o parâmetro para as outras modificações. Então vamos supor que eu faço a montagem aqui, ele fica com 50 de largura. Então com base nisso, eu preciso fazer a modificação nessa peça da parte de baixo. Beleza? Então essa é a primeira peça que vai ter que ser trabalhada. Aqui, como eu mencionei, não se tem muitas modificações. Tá? Vai precisar de modificação, mas a princípio os eixos, que são esses que já estão aqui, eram os eixos que estavam embaixo, que faziam a união dessas duas peças, que eram os eixos do eixo Y. Eles vieram para cá. Esse daqui era o que estava aqui mesmo. Beleza? Então esses daqui que estavam aqui, eles tinham 40 milímetros e meio. E esse que está aqui tem 50 milímetros. 40 milímetros não, 40 centímetros e meio e 50 centímetros. Eu mencionei que no mínimo eu conseguiria era 400 por 400, mas na verdade o eixo ele está exatamente com os 50 centímetros e para mim que ele estava com 51. O que isso tem a ver? Aquela questão, você vai perder essa parte aqui da estrutura. Beleza? Então, considerando ali, vai ser no máximo a área que vai dar no X aqui, uns 390 milímetros. O que ainda é muito bom. Agora já no eixo Y, que vai utilizar os eixos que eu comprei, já não vai ter grandes problemas quanto a isso, já que ele é bem maior do que isso. Então aqui o que vai limitar de eu não poder ter uma área maior no X é de fato o eixo aqui, beleza? E já no Y vai ser o fuso, que vai depender de quanto eu vou conseguir aproveitar desse fuso aqui. Tá, então aqui vai ser fixado da mesma maneira, tá? Vai aproveitar a furação, vai aproveitar praticamente tudo. Só que daí entra a questão agora de avaliar o que vai ser preciso ser feito em função ao fuso. Esse era o fuso que estava ali. Beleza? Então aqui, ó, o diâmetro de encaixe dele aqui, ó, é 20. 20 isso daqui.
Já desse outro aqui, ó, 32. Ou seja, eu não consigo aproveitar o local que ele estava fixado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu também não tenho tipo uma broca especial para fazer furação redonda e tal. Enfim, tem as brocas, que as brocas não, na verdade é serra-copo, tá? Mas a serra-copo especial para metal. Então, seria o ideal se tivesse fazer essa furação aqui. Mas como eu não tenho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou recortar aqui um quadrado relativo a, digamos assim, o menor diâmetro aqui que eu preciso, ou o menor comprimento, que seria esses 32. Eu vou fazer um quadrado, porque pelo menos um quadrado eu consigo cortar com a lixadeira. De maneira a preservar a possibilidade de utilização desses parafusos aqui. Eu acredito ainda que acho que eu vou ter que fixar isso assim meio na diagonal para conseguir aproveitar 2 parafusos, porque a linha de corte ela está passando rente aos parafusos. Então se eu fizer isso daqui, eu consigo fazer a fixação. Mas aqui, onde está essa entrada redonda, vai ficar quadrada. E eu estou aproveitando, digamos assim, o outro lado aqui do suporte, porque lá já está perfeito para a furação dessa castanha. Se alguma coisa der errado, dá para colocar ela lá de novo sem problema. Só que de fato, para fazer a utilização deste daqui, eu preciso abrir aqui. E como eu disse, eu vou fazer quadrado porque eu não tenho uma ferramenta que consiga fazer isso redondo. Beleza. Feito isso, aí é a questão de avaliar ou ver como eu vou fazer a fixação dos rolamentos nisso daqui. Beleza? O bom é que assim, vai ficar passando já e eu vou conseguir colocar esses rolamentos, os rolamentos aqui, pelo lado de fora. Pelo lado de fora aqui. O ideal que se tivesse algo semelhante a isso daqui. Só que esses rolamentos que estavam aqui para esse eixo, eles não são o mesmo diâmetro ou a mesma furação que isso daqui. Ó. Entendeu? O rolamento ele não encaixa nem na parte de acoplamento do motor aqui. Então esse daqui, ele é maior. Beleza? A furação aqui e tal. Então, num primeiro momento, provavelmente eu vou fazer esse suportezinho, um semelhante a esse, de madeira. Só para, enfim, colocar ela em funcionamento e ter a possibilidade de usinar uma pecinha num outro material, seja um nylon, um PVC expandido ou talvez um alumínio. Mas eu acredito que nessa parte aqui não tem tanto tensionamento e tal, mas depois eu vou fazer. Mas no primeiro momento provavelmente eu vou ter que fazer um suportezinho de madeira. E nessa hora eu já avalio o quão tipo assim, vai ser a profundidade desse suporte para que esse eixo ele fique o mais justo possível. A ideia é que ele vai transpassar ou vai passar um pedacinho para cada lado. E deste lado aqui eu ainda pretendo utilizar o mesmo sistema de tração por correia ou transmissão por correia do motor para o eixo, tá? Se eu não conseguir fazer isso, aí eu vou ter que optar pela conexão direta do motor no eixo, através do acoplador aqui e tal. Mas eu pretendo no primeiro momento utilizar as polias. Essa daqui, ó, perceba, a furaçãozinha dela é de 6 milímetros. E o do eixo aqui é de 8. Então, enfim, é alumínio. Isso daqui, pelo menos, eu acredito que eu consigo furar sem problema. E para acoplar isso daqui, beleza? Então, vou dar andamento a essa parte do processo. Consiste de tipo, eu vou precisar remontar isso daqui para medir certinho e tal. Vou ter que montar, desmontar, montar de novo. E fazer aquele recorte para possibilitar a fixação da castanha do fuso de esfera, beleza?
Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?